Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje eu estou aqui mais uma vez em transmissão simultânea no Facebook e no Instagram para conversar com você sobre as últimas 48 horas de vida do idoso. Hoje nós vamos falar sobre quais são esses sintomas e, além dos sintomas, eu vou falar também quais são as melhores formas de manejar, quais são as condutas que nós devemos adotar quando essa pessoa está nas últimas 48 horas de vida. Eu sei que é uma das lives em que geralmente as pessoas fogem, as pessoas não querem assistir, mas posteriormente, quando passam por essa situação, começam a procurar no canal do YouTube, né? Porque as pessoas têm medo sempre de falar sobre a morte. Só que no momento de desespero, em geral, é quando você, familiar, vai procurar informações. E aí, muitas vezes, a sua cabeça já está atordoada, já tem muitas preocupações, e aí você não consegue lidar, tá? Então, aproveite a oportunidade que você está aqui. É uma aula, vai ser uma aula maior do que a live de ontem, tá? Porque a gente vai falar dos principais sintomas, salvo engano eu coloquei 7 sintomas, as características desses sintomas e também como você lidar com eles. Então não é uma live para criança, tá? É uma live para quem realmente quer melhorar a qualidade de vida do idoso. Quero pedir a você que já compartilhe essa live. Tanto você que está aqui no Instagram, clique na setinha, compartilhe. Você que está no Facebook também. Você que vai assistir no canal do YouTube, compartilhe, convide outras pessoas. Não é qualquer pessoa que vai vir na internet falar sobre o que eu vou falar para vocês, tá? Então fiquem bem atentos. Quero lembrar você também que eu tenho postado vídeos no Instagram, no Facebook, né? Agora tem aumentado o número de postagem. Então, se vocês não receberem a notificação, basta vocês acessarem o meu Instagram, meu YouTube, meu Facebook, que vocês vão ter acesso a todos esses vídeos, tá bom? Quero dar uma boa noite para Lucimara, Jana, Iandiara, Maria Teodora, Vera Lúcia, Eliane Souza, quem mais estiver aí presente, deixa o seu boa noite, tá bom? E já vou iniciar a live de hoje, porque como eu falei para vocês, é um conteúdo que não é fácil, é um conteúdo difícil, né? Que a gente tem que se preparar para estar aqui falando, e vocês que estão aí me ouvindo também tem que se preparar, né? Abrir o coração, porque é um assunto difícil de se tratar, mas é importante, tá bom? Boa noite, Sônia, também, seja bem-vinda. Bom, vou iniciar a live, quem não compartilhou, compartilhe. E vamos lá. Bom, quando a gente fala das últimas 48 horas de vida do idoso, nós estamos falando também, existem vários termos para isso, né? Últimas 48 horas, momentos finais, momentos de agonia. O fato é, essas últimas 48 horas de vida, ela tem características, tem sintomas que eu vou falar aqui para vocês. Então, à medida que esse idoso ele apresenta um conjunto desses sintomas, não só um, mas ele apresenta vários desses sintomas, significa que ele está já no último estágio, nas últimas horas, né? Ou no máximo aí nas 48 horas, ou seja, ele pode falecer nas próximas 2, como pode falecer nas próximas 48 horas. Então, é importante que vocês conheçam esses sinais. Antes de falar sobre esses sinais, eu quero dizer para vocês o seguinte: é muito comum que os profissionais de saúde, por desconhecimento, por não ver a morte como algo natural, por aprender na faculdade de medicina, né, na faculdade de enfermagem, entre outras áreas, que tem que salvar a vida a qualquer custo, né, ter uma dificuldade muito grande para lidar com o idoso que está morrendo. E aí o que acontece? Surge o medo, tá? Inclusive o medo do ponto de vista jurídico, né, de sofrer alguma sanção civil, criminal, que é injustificável, porque a gente tem hoje uma regulamentação, inclusive do Conselho de Medicina e de várias outras áreas, falando também sobre esses momentos finais de vida, como deve ser a conduta do médico, que você não deve adiar, né, que você não deve utilizar recursos, que a gente chama de obstinação terapêutica, que é quando você vai utilizar recursos, você vai utilizar por exemplo, vai solicitar exames desse idoso desnecessários que não vão alterar o quadro, né? E outros procedimentos que não vão alterar o quadro, não vão trazer qualidade de vida para o idoso, né? Que vão só diagnosticar mais problemas, mas que não vão ser resolvidos. Então, a gente vê que isso acontece demais. Você usar recursos terapêuticos que são fúteis, que a gente vai dizer, ou seja, que não tem objetivo nenhum de melhorar a qualidade de vida do idoso, só por uma ansiedade do profissional e muitas vezes também da família. Por isso que eu disse para vocês, coloquei no grupo do WhatsApp, do Telegram, que essa live era muito importante, tá? Para que vocês não passem por essa ansiedade, por essa angústia do momento final.
de alguém que está morrendo. Bom, além disso, o que acontece? Quando esse idoso ele começa a apresentar todas essas disfunções orgânicas que eu vou falar aqui para vocês, a gente não pode ficar tentando prolongar a vida dessa pessoa, né? Como eu falei, de forma fútil, tá? Então, o objetivo vai ser o quê? Nessas últimas 48 horas, você preservar a vida na medida do possível, né? Sem trazer mais sofrimento para essa pessoa, então assegurar que ela tem o direito de viver até o último minuto, mas sem tentar utilizar recursos que vão trazer mais sofrimento para ela, além do que a doença já traz. Então, o objetivo vai ser trazer qualidade de vida, tornar esse momento menos difícil, né? Tirar, controlar o máximo possível aí de sintomas, né? Para que esse idoso realmente chegue aos últimos momentos aí com conforto. Então, uma pergunta que eu digo para vocês e que é muito necessária, né? E que vocês sempre perguntem ao médico, à equipe que vai cuidar desse idoso é: esse procedimento que você vai fazer, esse exame, né? Ele vai trazer mais qualidade de vida para esse idoso? O que vai melhorar em relação ao estado que esse idoso está, né? Inclusive, recentemente a gente teve uma discussão em equipe, um caso assim no hospital, porque era uma idosa que já tinha câncer metastático no pulmão, ela tinha muitas dificuldades respiratórias, já estava há anos, né, num processo de doença de Alzheimer também, com várias internações, e aí na hora dos momentos finais dela, o médico queria que essa senhora descesse a serra, que fica a 1 hora de um outro hospital, né? Queria entubar e levar essa senhora para o CTI. E foi uma discussão muito grande, né, dentro da equipe, e enfim, eu tive que levantar a legislação, né, chamar os familiares já estavam um pouco cientes, mas não conheciam tanto a legislação. Eu tive que levar toda a legislação do Conselho de Medicina, né, da nossa Constituição Federal, entre várias outras discussões aí, para falar, olha, você pode entubar e descer, só que você pode responder criminalmente por você estar tentando prolongar a vida dessa pessoa por uma medida fútil, né, porque ele queria descer, tomografar a paciente que já estava claramente nas últimas horas de vida, e eu passei um momento de tensão muito grande. No final, como eu coloquei também a família à frente, foi decidido que não ia ser feita intubação, não ia descer com essa senhora. E aí houve uma briga, né? Enfim, os profissionais ficaram chateados. Para vocês terem noção, como ela não tinha condições nenhuma, tá, de ser entubada, de descer, foi que só deu 5 minutos para eu levar a família até a porta do hospital. Quando eu cheguei na porta do hospital, me chamaram porque ela tinha falecido, e faleceu assim, sabe, suave. Então, assim, tem muitas coisas que vocês, familiares, têm que aprender a discutir, sempre perguntar, né? O idoso na fase final, esse procedimento vai servir para quê? Vai melhorar em quê a qualidade de vida do idoso? Essa é uma pergunta muito importante que vocês precisam fazer. Uma outra questão muito interessante todos os sintomas devem ser investigados e cuidados, se possível precocemente. A gente já sabe, enquanto profissional de saúde, o que essa pessoa vai sentir, quais são os sintomas que vão surgir, dependendo da doença que ela apresenta, né? Então, é possível precocemente, por exemplo, você já começar utilizando os analgésicos, né? Entre outras classes de medicamentos também, os opioides, enfim, para que essa pessoa não chegue, como acontece muito com o paciente oncológico, a gente sabe que vai sentir muita dor, então o médico precocemente ele já pode fazer as intervenções, né, para que a pessoa não sinta essa angústia, porque depois para manejar é pior. São doses de ataques, né, uma resposta mais demorada, então precocemente o profissional já pode fazer isso, mas é preciso aí muito estudo, muita técnica também, tá? E o objetivo sempre, como eu falei, vai ser o quê? Que esse idoso tenha todos os sintomas controlados, que ele não tenha desconforto, que não surjam outras complicações, né? É suavizar essa agonia do idoso, não só a agonia dele, mas também a agonia dos familiares, né? E evitar esses procedimentos desnecessários que muitas vezes são feitos quando as pessoas estão morrendo, tá? Uma outra questão, a gente já vai falar 2 questões e chegar na questão das últimas 48 horas de vida dos sintomas e como manejar, é que a maioria dos medicamentos, por exemplo, que são utilizados para diabetes, para hipertensão, né? Nesse momento, quando fica claro que esse idoso está nas 48 horas de vida, esses medicamentos já podem ser retirados, porque eles não vão trazer benefício nenhum. O controle da glicose nesse momento, da hipertensão nesse momento, por medicação, já não vai ter nenhum efeito significativo do ponto de vista positivo. Pode até piorar utilizar essas medicações, porque organicamente já estão acontecendo alterações fisiológicas que já não é possível mais você controlar
né? E aí já não faz mais sentido utilizar medicamentos dentro dessas condições que eu citei, né? Além também de alguns medicamentos profiláticos, né, que se utiliza quando o paciente há muito tempo internado, como medicamentos para evitar tromboses, antidepressivos também, diuréticos, né, esses protetores gástricos, omeprazol e etc., já não há necessidade nesse momento de utilizar. E aí agora eu vou falar com vocês sobre as últimas 48 horas de vida, que, como eu falei, a gente chama, vocês vão ouvir falar nisso como processo de morrer, como agonia final, é o momento onde se intensificam todos os sintomas que eu vou falar para vocês, tá? Então, qual é o primeiro sintoma que geralmente causa um escândalo, assim, para os familiares, que ficam apavorados e tal? É a anorexia, aquele emagrecimento, que na verdade é um emagrecimento fisiológico, tá? Normal dessa última fase de vida dessa pessoa. Por quê? As atividades metabólicas dessa pessoa ficam diminuídas. Então, uma vez que as atividades metabólicas estão diminuídas, né, essa pessoa não vai ter, basicamente, necessidade de ingestão de alimentação e também de água, né? Além das dificuldades que vão surgir também. Então, o familiar fica muito preocupado. Ah, mas o idoso vai morrer com fome? Essa é uma preocupação sua, tá? Porque essa pessoa, as atividades metabólicas dela já estão assim, muito diminuídas. Então, ela não tem essa necessidade de hidratação e de alimentação. Inclusive, isso é muito tolerado por ela. E assim, se a gente tenta forçar a alimentação, forçar a hidratação, o que vai acontecer? Esse idoso vai acumular líquido, vai acumular secreção, né? Então, nesse momento, o que é indicado nessas últimas 48 horas de vida, né? Primeiro, não é indicado sonda enteral nessas últimas 48 horas, a não ser que ele já esteja com a sonda. Por quê? Porque vai causar um desconforto, um dano desnecessário para uma pessoa que já está morrendo. Aquilo ali não tem lógica, ele não tem necessidade fisiológica, né, de estar utilizando essa sonda. Então, assim, hidratação artificial, no máximo aí usar 1 litro, né, de hidratação, sabe, de preferência à noite, para não trazer um desconforto. Quanto mais você hidrata uma pessoa que está em fase final de vida, mais secreção ela vai ter, mais acúmulo de líquidos, mais edema. Então, não é indicado também. A nutrição também é suspendida nessas últimas 48 horas. Às vezes eu vejo os familiares brigando, né, dentro de um hospital por desconhecimento, porque não sabem, não aprenderam sobre cuidados paliativos. E aí acham que o médico está suspendendo para o idoso morrer mais rápido. Não é. É porque vai trazer um desconforto maior para essa pessoa a nutrição e a hidratação. Ela já não tem condições, ela já não faz as funções dela devidamente. Então, quanto mais alimentação, quanto mais hidratação, mais dificuldades essa pessoa vai ter no processo de morte. O que é indicado é molhar a gazezinha, né, e passar na boca, já que geralmente fica desidratada, né, a boca também. Então, é importante. Uma outra questão é a questão da imobilidade, né? Quem está morrendo, obviamente, né, tem uma dificuldade maior de mobilidade, especialmente em algumas doenças. E aí, o que acontece? A gente tem que evitar as transferências, né? Às vezes o familiar quer insistir, trocar de cama, trocar de quarto, trocar de hospital. São coisas que não são indicadas nesse momento. Essa pessoa precisa de tranquilidade. Quanto mais movimento faz, pior. Por exemplo, a pessoa já está utilizando as medicações para dor e tal, a morfina. Isso pode trazer um enjoo, pode trazer alguns desconfortos. Quanto mais você movimenta o idoso, pior. Então, a gente tem que evitar transferências, né? Quando for movimentar ali no leito, movimentar devagar. Ter bastante cuidado com a hidratação da pele. Isso é muito importante, hidratar bastante a pele, para a gente evitar, né, os ferimentos aí também, para não trazer mais ainda complicações para o idoso. Eu quero pedir a vocês que estão aqui, que ainda não compartilharam, que compartilhem essa live, tá bom? Me ajude a chegar a mais pessoas, porque essa live realmente é uma das mais importantes que eu já fiz aqui nas minhas redes sociais. Bom, outra alteração que acontece são as alterações cognitivas. O que são essas alterações cognitivas? O idoso vai apresentar um déficit de memória, um déficit de raciocínio, vai ficar mais lento para responder as coisas que você pergunta, né? Ele vai ter, provavelmente, alguns vão ter alucinação, vão ter agitação, delírio, vão ver vozes, né? Vão conversar com pessoas que já morreram, e aí o familiar já fica assim apavorado, né? Ah, é coisa do demônio, ah, é não sei o quê, aí começa a falar coisa na cabeça desse idoso. Fica tranquilo, se isso não está trazendo desconforto para o idoso, ok, entendeu?
joga sua ansiedade fora, porque isso é um fenômeno fisiológico, tá? Isso não é um fenômeno espiritual. Isso é esperado de uma pessoa que está morrendo. São as alterações neurológicas ali, fisiológicas, que acontecem, que fazem com que esse idoso tenha essas alucinações, essa agitação, veja coisas, né? Fale com parentes que já morreu. Então fique tranquilo que isso é normal. A questão é, se isso traz algum desconforto para o idoso, traz um risco, por exemplo, a agitação psicomotora, né? O idoso começa a se bater. O que vai acontecer? Pode trazer um risco para ele. Ele pode cair do leito, ele pode se machucar, ele pode tirar, por exemplo, se tiver com soro, né? Se estiver utilizando alguma medicação aí, ele pode acabar tirando tudo e aí vai ser um risco para o idoso. Nesse caso, aí é necessário uma intervenção médica. Então, o idoso apresentou agitação, né, apresentou algo que traz risco à segurança dele, aí sim, você vai avisar o médico. Na maioria dos casos vai ser necessário também uma hidratação noturna nesses casos, né, porque a desidratação também pode acabar piorando esses quadros. Então, nesse caso, se faz uma hidratação noturna também com, no máximo, aí, 1000 ml. E aí se reavalia também a questão dos opioides, né, da quantidade dos opioides que são utilizados. Às vezes são utilizadas também baixas doses, né, por exemplo, de Aldol, que é um neuroleptícos. Caramba, é difícil falar algumas palavras, principalmente falando rápido, né, para a live não demorar. Então são feitos alguns ajustes aí, mas essas alterações cognitivas são também normais, tá? Outra questão também são os abalos musculares involuntários. Isso também acontece muito. E quando esse idoso tem esses abalos, né, involuntários, o que acontece? A gente tem que estar avisando ao médico, tá bom? Porque também pode ser necessário utilizar algumas medicações anticonvulsionantes, né, também por conta dos riscos, enfim. Mas principalmente essa questão da convulsão. Então é importante avisar o médico também se esse idoso apresenta desabalos musculares involuntários, que também acontece por conta de todas essas desordens orgânicas que vão acontecendo aí nesse fim de vida. Um sexto sinal também é a questão da dor, tá? E aí a gente tem um mito muito grande de que a dor das pessoas que estão morrendo não pode ser manejada. O paciente tem câncer, ele morre com dor. É assim mesmo. Não existe isso assim mesmo, tá? Existem medicações que podem ser utilizadas para diminuir a dor. Ninguém tem que morrer com dor. Isso é um grande mito e incapacidade técnica. Se um médico chega para você e fala que a dor é normal, que essa pessoa vai morrer com dor, que tudo já foi feito, é mentira. Porque existem sim medicações, existem escalas, né, de medicações, de opioides, de combinações de medicações a serem feitas até que essa dor desse idoso seja diminuída e ele não fique com desconforto, né? Então, a gente sabe, por exemplo, se esse idoso já usa sedativos, é importante continuar com os sedativos. Se ele já usa os opioides como morfina, tem que continuar. Como a dor, em geral, vai aumentar, né? Há uma progressão, um ajuste nessas medicações, um ajuste nas combinações, um aumento de dosagem também, né? Principalmente, geralmente, se utiliza morfina. Por que se utiliza morfina? Além de outras medicações também, né? Primeiro que morfina não tem dose teto. É um mito quando se fala que a pessoa vai viciar em morfina. Gente, se a pessoa está nas últimas 48 horas de vida, ela não tem condições de viciar mais em nada. O que ela precisa é do alívio do desconforto dela. E a morfina não tem dose teto, como algumas medicações que vão trazer outras complicações quando se utiliza. Então, a morfina é um dos mais utilizados nesse caso, né? Além disso, a morfina também vai tratar outros sintomas. Geralmente, se a pessoa tem dispneia, ela tem fadiga, ela tem tosse, a morfina trabalha esse conjunto de coisas também. Além de poder ser administrada por várias vias, isso facilita muito, tá? Então, vai ser uma das classes aí de medicações que vão ser mais utilizadas em fim de vida. Além disso, tem a questão da dispneia também, da dificuldade para esse idoso respirar, é um outro sinal. Primeiro, o profissional médico vai ter que avaliar as causas. Pode ser um derrame pleural, por exemplo, pode ser uma infecção respiratória. Mas, em geral, como nós estamos falando das últimas 48 horas de vida, geralmente é do quadro mesmo, né, desse paciente. E não de outras situações que têm que ser avaliadas também. E aí vai se utilizar também a conduta que o médico vai estar utilizando. Mais uma vez entra aí a famosa morfina, que trata, como eu falei, também esse sintoma de dispneia, entra os corticoides também e outras classes de medicações. Mas, em geral, também a morfina é um dos mais potentes aí que mais vai auxiliar nessa situação.
Além disso, tem também a questão do ronco, tá? Muitas pessoas, quando estão morrendo, vão apresentar uma respiração assim ruidosa, uma respiração, como que eu posso dizer para vocês? Sim, plena, com muita secreção, né? A gente é normal, a gente vê, por exemplo, paciente Alzheimer, fase final, paciente câncer, né? Fase final, apresentando toda aquela dificuldade de respiração e com muita secreção, aquele barulho a gente escuta também. E aí o que acontece? Por que isso acontece? Primeiro, porque essa pessoa ela tem dificuldade, incapacidade de estar deglutindo a própria saliva. E se a gente aumenta a quantidade de hidratação, a gente piora cada vez mais esse quadro. Quanto mais hidrata, mais problema ela vai ter. Então a gente acha que é um desconforto diminuir a hidratação, mas na verdade a gente está melhorando as condições dessa pessoa, tá? E, enfim, ela tem dificuldade de deglutir, tem dificuldade também com a questão das secreções. Então, é muito importante, por mais que seja um momento muito incômodo para o familiar, se o profissional médico fala com você que vai diminuir a hidratação, um dos motivos é esse aqui, tá? Além da questão do edema, né, e tal, está evitando esse problema aí com a questão das secreções, essa dificuldade de deglutir que causa um desconforto. E aí, o que acontece, né? Existem alguns medicamentos que são utilizados para diminuir essa secreção. Não vou ficar citando nomes de medicamentos aqui, mas existem. Então, você pode pedir também, né? Você está dentro de um hospital, cuidando de um idoso que está apresentando esse ronco, muitas vezes não vai ser possível se eliminar, mas vai ser possível minimizar esse desconforto, diminuindo a hidratação. E também, claro, né? Indicando ali, prescrevendo as medicações que são importantes nessa situação. Além disso, desses sintomas, eu citei os principais sintomas para vocês, falei bem rápido para essa live não ficar longa e vou abrir para tirar as dúvidas de vocês agora, né? Existe o último momento, né? Então, bom, falei de vários sintomas. Esses sintomas em conjunto, vários deles, que vai significar que essa pessoa está nas últimas 48 horas de vida. Não é um. Quando é um deles, geralmente é uma outra questão e não as últimas 48 horas de vida, tá? Mas quando essa pessoa intensifica, apresenta vários e isso se intensifica muito rápido, geralmente ela está, assim, nas últimas horas de vida. E aí, o que acontece? Surge o momento da morte. Então, ela está num processo de morte aí, por até 48 horas e surge esse processo de morte. Quando surge esse processo de morte, o que a gente observa? A respiração dessa pessoa, às vezes, são longas, né? Dá aquele suspiro. E aí parece, toda hora você tem a impressão que essa pessoa já morreu, tá? Acontece também aquelas intermitências, né? Aquela respiração muito superficial, pausada, né? Ela respira e demora para você ver, assim, aquela respiração, né? De novo. E esse padrão, ele não é um padrão, por exemplo, a nossa respiração, ela tem um padrão, né? De tempo, né? Em que você respira e expire. Você fica naquele padrão toda a vida. A não ser que vou fazer uma atividade física, vou correr. Aí você muda aquele padrão, mas assim mesmo ele fica no mesmo ritmo. Quando você está morrendo, não tem um ritmo, tá? Respira rápido, respira longo. Não tem um padrão. Você vai perceber que é algo muito confuso. Quem já cuidou de alguém até os últimos dias de vida, com certeza já tem essa experiência. Vocês podem escrever aqui pra mim. Então, quando chega nesse ponto é porque essa pessoa está morrendo, tá? E se essa morte, esse processo de morrer foi bem controlado, os sintomas, né? Todos esses sintomas que eu falei, tudo foi feito direitinho, o que vai acontecer com esse idoso? Quando ele morrer, né? Aliás, todas as pessoas que morrem vão apresentar uma expressão facial de relaxamento. Mas se tudo foi cuidado, todos os sintomas foram controlados, né? A morte dessa pessoa vai ser uma morte como um passarinho, que ela vai na paz de Deus, sabe? Ela não vai sofrendo, ela não vai com essa agonia. Morrer sofrendo com agonia não é, sabe? Não é algo que a gente tem que esperar. A gente tem legislação, né? Dentro lá do curso de cuidados paliativos nós vamos trabalhar sobre isso. Existe legislação que fala, né? O que pode ser feito, o que não pode ser feito, até quando você pode preservar a vida dessa pessoa, mas sem prolongar com medidas fúteis, né? Então tem muitas coisas que podem ser feitas tecnicamente, não só tecnicamente do ponto de vista de desconforto fisiológico, mas também desconforto psicológico, desconforto emocional, desconforto social, né? Desconforto, enfim, nas relações. Então tem várias coisas que podem ser trabalhadas, se você conhece sobre cuidados paliativos. Então hoje eu coloquei no grupo para vocês, né? Eu falei, é muito importante vocês assistirem a live de hoje,
porque infelizmente às vezes o familiar ele briga por algo que vai trazer um desconforto para o paciente, né? Às vezes o próprio profissional médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro faz coisas que estão piorando o quadro e aumentando o sofrimento desse idoso. Então a gente tem que aprender sobre isso para que a gente não deixe os nossos familiares passarem por desconforto e a gente mesmo, né? Porque, como eu sempre digo, a gente tem que entender sobre cuidados paliativos também pra gente. Eu quero dominar cuidados paliativos porque eu quero, nos meus últimos momentos, dizer, olha, eu quero dessa forma, né? Eu não quero isso, eu não quero essas intervenções, eu quero morrer desse jeito, eu quero conhecer. Então eu digo que vocês também têm que fazer a mesma coisa, porque desconforto e sofrimento na hora de morrer não deve existir, tá? Existem direitos das pessoas que estão morrendo. Muitos de vocês não sabem, mas tem isso, inclusive, isso é a nível mundial, né? A gente tem, salvo engano, são os 10 direitos. A gente vai trabalhar isso no curso de cuidados paliativos também. Então, existem direitos aí, proteção para as pessoas que estão morrendo. Mas como ninguém sabe, quem gosta de falar sobre morte, estudar sobre morte, ninguém quer. As pessoas têm medo. Aí, na hora de morrer, morrem sofrendo. Aí, vê um pai morrer sofrendo, uma mãe morrer sofrendo, fica com sentimento de culpa. Mas por quê? Porque não se dispõe a aprender. Então, eu dou os parabéns a vocês que estão aqui no Instagram, você que está aqui no Facebook também, que está acompanhando essa semana, está aprendendo, está se dispondo a ouvir falar sobre morte, sobre processo de morte, né? E se colocando aqui, tá? Se colocando, deixando seus comentários, né? Compartilhando, porque é assim que a gente muda essa realidade. A gente não pode continuar com esse país sendo um dos piores países para se morrer, gente. A gente não pode. Existem técnicas, existem conhecimentos para a gente morrer na paz, tá? Então a gente precisa aprender sobre tudo isso. Eu vou ler agora os comentários de vocês, vou ler as perguntas de vocês também. Antes disso, quero apenas falar rapidamente. Você cuida de idoso, seja você cuidador profissional, seja você cuidador familiar, você tem a responsabilidade de se aprofundar sobre cuidados paliativos, porque vai chegar o momento que essa pessoa vai precisar. Se já não precisa agora, né? Se já não tem uma doença incurável nesse momento. E você tem que aprender. Se você está aqui hoje, você tem essa possibilidade, você não se dispõe a aprender, lá na frente, né? Quando essa pessoa estiver morrendo, aí vem o arrependimento. Então, aproveite a oportunidade. As inscrições do curso estão abertas até, eu acho que o dia 7 de dezembro. Só que o preço do curso muda, vai aumentando. Então, a gente está agora 40% de desconto, semana que vem 30%, depois só 10% e depois o valor integral do curso. Hoje, salvo engano, acho que são... Eu botei algumas publicações aqui para vocês, eu acho que 12 vezes, de 14 alguma coisa. As aulas do curso serão ao vivo, tá? Do dia 7 ao dia 18, às segundas e terças, quintas e sextas, durante 2 semanas. Eu vou estar ao vivo durante 2 horas, ensinando para vocês sobre cuidados paliativos, refletindo sobre a questão de morte, refletindo sobre técnicas, refletindo como melhorar o cuidado desse idoso, né? Para que você tenha conhecimento, para você exigir isso dos profissionais de saúde e para você também colaborar, né? Quais são as questões emocionais, psicológicas, né, físicas que essa pessoa enfrenta, de que forma eu posso ajudar? Você só vai saber ajudar se você aprender. Não adianta ir só eu amo com meu amor eu vou ajudar essa pessoa, porque não vai. Tá? Isso é enganação. Eu lembro que eu fiquei durante 3 anos estudando cuidados paliativos para poder ajudar meu esposo. Não tivemos uma equipe técnica de cuidados paliativos para ajudá-lo, mas eu tenho certeza que ele foi bem. Porque assim, o que eu pude fazer por ele, o que eu pude brigar dentro do hospital, é o que eu pude fazer em termos de retomada de relações dele com família, com amigos, né, com filhos, e enfim, toda a questão econômica, tudo foi resolvido antes dele partir. Então isso é impagável, isso é impagável. Então você, mesmo você não fazendo parte de uma equipe técnica, você enquanto familiar, você enquanto cuidador, você pode ajudar muito, né, um idoso. Então, aproveite a oportunidade, as publicações da página estão aí. E agora eu vou ler os comentários de vocês, tá bom? Vou ler aqui no Instagram, Lucimara colocou, de uma idosa que ela cuidou, né, começou com ronco, depois começou a gemer, e o médico avisou, né, que utilizar a morfina, que ela já estava partindo. Com certeza já estava com um conjunto de complicações também, né, além do ronco, e aí o médico avisou, enfim, foi utilizada, né, a questão da morfina, como eu estou falando para vocês. Mesmo quando, a Yandiara colocou, mesmo quando o doente está em casa, pode usar cuidado paliativo? Sim. O que seria ideal? Tá? O paciente em domicílio, que a gente tivesse um suporte público
Isso, existe uma política pública de cuidados paliativos no Brasil, que é recente, de 2018, né? Existe algo mais avançado para o paciente oncológico, mas as coisas no Brasil não funcionam como deveria funcionar. Então, às vezes, quando chega o final de vida, você não tem equipe técnica preparada. Aí o paciente vai para o hospital geral, se fica em casa, que seria o ideal. Não tem o suporte, muitas vezes, né? Então, assim, dependendo do caso, se esse paciente não precisa de oxigênio, né? Se não precisa de um suporte técnico maior, ele pode falecer em casa. E aí, claro, tudo isso sendo trabalhado com a família. Por isso que eu digo, quem estuda cuidados paliativos vai conseguir ficar com esse idoso em casa muitas vezes. Como eu falei, se não precisa de outros recursos técnicos, vai conseguir ficar com esse idoso em casa. E aí, se você tem uma equipe de cuidados paliativos, perfeito. Um psicólogo, um assistente social, um médico paliativista, isso é maravilhoso. Mas se não tem, você conhecendo sobre cuidados paliativos, você pode ajudar muito essa pessoa, muito. Porque você vai entender os sinais, né? Todos os sinais fisiológicos, todos os sinais psicológicos. E você vai conseguir fazer muita coisa por essa pessoa, muita coisa mesmo, tá? Então, qualquer pessoa deveria entender sobre cuidados paliativos para conseguir ajudar esse idoso, tá bom? Eu vou ler outros comentários de vocês aqui. Quero passar aqui primeiro da boa noite. Maria Teodora, Vera Lúcia, Eliane Souza, Sônia Nascimento, Maria do Socorro, Graciete, Maria Helena. Não vai aparecer todo mundo aqui para mim, né, gente? Clóvis, Odete, Rosângela, Keila Norato, Evani, Saudade, Laudicea também. A Laudicea colocou, se ela tivesse assistido essa live antes, não teria deixado colocar sonda interal 24 horas antes da irmã morrer. É isso, gente, que eu falo pra vocês. Então, eu digo assim, bom, se você passou por isso e você não tinha conhecimento, ok. Você não vai se culpar por isso, tá? O problema é quando você tem acesso à informação e você deixa a oportunidade passar. E aí, quando chega nessa situação, você não sabe. Aí depois você volta, Juliana tinha falado lá no Facebook e eu não aprendi, eu não fiz o curso. Aí fica o sentimento de culpa. Então, se você não sabe, não sabe, passou, né? O caso da Laudicea, ela não sabia, passou. Agora, você que está aqui hoje, você sabe. Então, se você sabe e você não se disponibiliza a aprender, lá na frente você vai se arrepender de não ter conseguido fazer o melhor por esse idoso, né? Então eu sugiro que você que está aqui, que está tendo a oportunidade que a Laudicea não teve, que você realmente se disponha a fazer o curso, tá bom? Lúcia Manhães, boa noite. Nice, né? Esse momento é muito difícil, sim, eu passei por isso, né? Então eu falo com vocês com muita propriedade, porque não é propriedade só técnica e de estudos. Ó, eu fiz o mestrado, meu tema de mestrado foi cuidados paliativos em idosos. Eu fiquei 2 anos, né, além dos 3 anos anteriores ao mestrado, que eu estudei para cuidar do meu esposo, eu fiquei mais 2 anos fazendo um mestrado. E eu não sei se todo mundo sabe o que é um mestrado, assim, são 2 anos que você, inclusive, fica fora do seu trabalho para estudar, porque você estuda o dia inteiro, né, para fazer uma pesquisa. Então, assim, eu tenho muito conhecimento teórico, mas eu tenho muito conhecimento prático, com meu sogro, com meu esposo, né, dentro dos hospitais, com os alunos que eu tenho. Então é algo que eu trago assim para vocês com muito amor e que eu demorei tempos para trazer esse curso, né, embora eu soubesse que há 2 anos os meus vídeos que são mais comentados, são os poucos vídeos que eu fiz sobre isso, que eu acho que são uns 4 ou 5 vídeos, mas porque eu achava que o meu público precisava se preparar, né, e que eu precisava também me preparar para estar aqui falando com vocês sobre isso com leveza, né, e ao mesmo tempo sendo bem positivo em relação à necessidade disso, tá? Porque cada vez mais eu vejo dentro dos hospitais incapacidade técnica, cada vez mais conflitos também com os familiares e com os cuidadores, porque não sabem, né, de que forma deve ser feito. E aí isso é muito triste, porque quem sofre é o idoso, né? Infelizmente quem vai sofrer é ele. A Eliane colocou aqui, né? 2 pessoas antes dela falecer pediram para comer. Comeram tanto, né? E achou que estavam reagindo e faleceram. Acontece isso também, depende muito do tipo de doença. Também acontece desse idoso pedir para comer. E se ele pediu para comer, a gente dá, tá? Não importa. Por exemplo, meu tio, eu lembro que ele pediu para fumar, ele era tabagista, inclusive ele teve câncer de garganta. Ele não tinha nem condições de fumar, mas ele queria botar o cigarro na boca. Gente, já estava morrendo, não ia ser mais um cigarro, menos um cigarro, que ia diminuir a vida dele. Agora era o único prazer que ele tinha ali, naquele momento, sabe? Com câncer, enfim. Últimos minutos, últimos dias de vida, bota o cigarro na boca dele. Entendeu? A gente tem que aprender a largar de ser assim. A gente tem umas noções muito erradas, né, em relação à morte. Se a pessoa está com uma doença, já está morrendo, está nos últimos dias, nas últimas horas, né? Por que não dar o doce? Mas ela é diabética, gente, ela vai morrer amanhã.
Ela vai morrer amanhã. Deixa ela comer o bolo dela, deixa ela comer o chocolate dela, deixa ela comer o pão, entendeu? Deixa ela, o último gosto dela, o último desejo, deixa. Essa pessoa vai morrer. Vamos ter consciência disso, parar com essa besteira de achar que vai ser uma coisinha ou outra que vai fazer com que essa pessoa morra se ela já está morrendo. Então vamos prestar bastante atenção nisso. Uma coisa é o início de uma doença, uma fase intermediária, outra coisa é os últimos dias de vida dessa pessoa. Acontece com a alimentação, como acontece essa pessoa querer ver alguém, né? Pedir perdão a alguém. Às vezes, por exemplo, acontece com cuidadores. Uma pessoa só cuidou. Ok, a família não quis saber mais. Tranquilo. Aí aquele que cuidou fica com raiva de quem não cuidou. Aí no último dia de vida o idoso pede para ver o filho, enfim, quem for. Aí aquele que cuidou no egoísmo, porque isso é egoísmo, gente, perdão, mas é egoísmo, né? Ah, não vou deixar ver, porque eu que cuidei sozinho. Então você não está preocupado com o conforto dessa pessoa na hora de morrer, né? Cá para nós. Não adiantou você cuidar 20 anos, sei lá quantos anos, na hora que essa pessoa vai morrer, que ela precisa perdoar alguém ou pedir perdão. Aí você vai fazer, não, mas eu que cuidei, então eu não vou deixar fulano vir aqui, ou eu não vou chamar fulano. É egoísmo, né? Então, assim, a gente tem que respeitar os desejos das pessoas que estão morrendo, nos colocar no lugar delas, para que a gente possa trazer realmente o melhor, né, e o maior conforto para essa pessoa. A Maria Teodora colocou que lembrou que ela passou pela mãe, né? Passou os últimos dias dela em casa, morreu tranquila. Maria Teodora que fez o curso SOS Alzheimer, né? A gente tem um módulo também no SOS Alzheimer que a gente falou sobre os sinais, os últimos sinais, né? O que acontece, quais são os sentimentos ali da cuidadora, como lidar com o luto, né? Então, muito importante também, ó, creio que isso ajudou. No SOS Alzheimer a gente trabalha essa parte final, mas a gente não trabalha um curso inteiro de cuidados paliativos. Então, a gente tem 2 ou 3 vídeos lá, né, falando sobre a fase final da doença de Alzheimer, mas o curso de cuidados paliativos é algo intenso, porque vão ser várias aulas, né, um curso com uma carga horária de 20 horas falando só sobre cuidados paliativos. Então, é algo bem mais enfático aí, né, para quem precisa aprender. Laodiceia colocou ali, só quem passou pela perda sabe quanto vale as aulas, né, Laodiceia? É isso aí. Tânia, boa noite. Maria Helena. Gente, quem está no Instagram, tá? Se estiver travando, vocês podem seguir aqui pro Facebook, tá bom? Já estou quase finalizando, mas vocês podem vir aqui pro Facebook e a gente continua, porque eu vou ver se tem mais perguntas e comentários, tá bom? A Yandiara falou que o pai dela foi até a fase final e morreu em casa. Parabéns, parabéns pela coragem, né? Parabéns pelo preparo, isso é muito bom, isso é muito bom. Não significa que todas as pessoas vão morrer em casa, gente, mas assim, antigamente, né, há centenas de anos atrás, as pessoas morriam em casa. Hoje em dia a gente tem um pavor tão grande e a gente quer lutar pela vida, e às vezes a gente fala assim, fulano lutou até o último dia de vida, foi feito tudo por fulano. Aí eu pergunto pra vocês, foi feito tudo por fulano ou por vocês? Né? Foi feito por você ou foi feito para a pessoa, porque muitas vezes a gente submete essa pessoa a tantas coisas para tirar o nosso peso, o nosso medo de ver aquela pessoa morrer e o nosso sentimento, a gente não quer ficar com sentimento de culpa, a gente quer fazer tudo, mas calma aí, os procedimentos que estão sendo feitos, que você está brigando com os médicos, os profissionais, fazer isso, fazer aquilo, você tem conhecimento técnico, você sabe se aquilo é o melhor, você está estudando sobre isso? Ou você quer insistir, às vezes eu vejo familiares de idosos com câncer, por exemplo, o idoso está com câncer, fase final, últimos dias, e o familiar quer quimioterapia, ele nem entende o que é quimioterapia. Aí o paciente morre horas depois. Ah, mas tentei tudo, foi até o final. Não era para ser feito isso, né? Se uma pessoa já está morrendo, está nos últimos dias de vida, a quimioterapia, para quem entende, não vai adiantar nada nessa situação, né? Não vai resolver, só vai piorar, só vai trazer mais enjoo, só vai trazer mais desconforto, só vai trazer mais dor, não vai melhorar a vida de ninguém. Mas eu vejo essa briga, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, estudem, estudem. Aproveitem a oportunidade para vocês não fazerem besteira e deixar o familiar de vocês sofrendo. Eu sou muito enfática nisso, né? Porque depois vem aqueles comentários e tal, né? Então, tá aí a possibilidade para vocês, tá bom? Bom, se não tiver mais perguntas, né, a gente vai seguir com a live, eu vou finalizar a live. Amanhã mesmo sendo feriado, né, aqui no Rio de Janeiro é feriado, nem sei feriado de quê, eu sei que é feriado amanhã. E nós teremos live às 21 horas novamente, eu convido vocês a estarem por aqui. Quem só veio para a live de hoje, não assistiu a live que eu falei na terça-feira sobre os mitos sobre cuidados paliativos, não assistiu ontem sobre o que são cuidados paliativos, sugiro que vocês assistam.
Também coloquei, acho que 2 vídeos ontem e 2 vídeos hoje no IGTV e no Facebook. Vocês podem assistir ou por aqui ou pelo canal do YouTube. Compartilhem todos os vídeos. Eu peço encarecidamente a vocês. Assistiu, gostou, aprendeu, compartilha, tá? Leva isso para outras pessoas. Às vezes eu esqueço de falar isso aqui, mas eu acho que é uma reciprocidade que a gente tem que ter, né? Nesse trabalho, a gente eu ajudando vocês, vocês me ajudando, ajudando outros idosos, ajudando outros cuidadores. E assim, esse trabalho cresce, tá bom? No mais, é isso. Curso de Cuidados Paliativos, inscrições abertas. Quem quiser aí desconto no curso, tem o cupom de desconto na página, né? Vocês podem parcelar também. E, enfim, aí as inscrições continuam. Início do curso 7 de dezembro, né? Enfim, todas as informações estão aí na página. Quem tiver interesse, procura. Pode mandar mensagem aí para minha equipe, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. A gente manda o plano de curso, manda que vocês, enfim, tira as dúvidas de vocês para quem quiser participar. A Rosângela e a Yandiara estão colocando aqui para mim que é dia da consciência negra. Pois é, gente. E eu tô tão pilhada nessa semana, né, trabalhando tanto nesse objetivo aí de oferecer esse curso, que eu tô assim até meio alheia, né, a algumas coisas. Só não deixo de fazer minhas meditações, de fazer meus exercícios, né, mas estou meio desligada de algumas coisas, né? Realmente o meu desejo de fazer desse curso um sucesso, de ajudar vocês, para que vocês passem da forma que eu passei por essa fase, sabe? Tranquilas, né? Muita gente às vezes fala para mim, Juliana, você, nossa, é tão bem, né? Você foi casada há 9 anos, você também, mas eu consegui ajudar meu esposo até o fim. Então, assim, eu tenho a minha consciência tranquila de que eu fiz o que eu tinha que fazer, eu tenho a minha consciência tranquila porque tudo foi conversado com ele sabia tudo que ele ia passar, tudo foi conversado com minha filha, nós conversamos sobre o nosso futuro, né? Eu até hoje, por exemplo, não tenho namorado e não casei, mas até isso foi conversado, né? Com meu esposo, você vai namorar, você vai casar, foi conversado com minha filha, né? Então, todas essas questões relacionais, sociais, questões em relação à evolução da doença, tudo foi conversado com ele. Porque eu estudei. Então, eu espero que vocês façam a mesma coisa, que vocês aprendam e cuidem melhor dos idosos que estão sob cuidado de vocês. É claro que tudo que eu falo aqui também ajuda não só idosos, tá? A gente vai ter um foco no curso com algumas coisas que são particularidades dos idosos, mas cuidados paliativos é cuidados paliativos, que servem para você trabalhar com criança, com adolescente, com jovem, não só trabalhar como ajudar, né? Você enquanto familiar. Mas a gente vai ter aulas lá dentro que são específicas, né, do idoso, questões que acontecem com o idoso, tá bom? Então, é um curso muito interessante para vocês fazerem. Bom, então é isso, né? Vou finalizar a live de hoje. Eu quero agradecer você que é novo, depois coloca aqui para mim, eu sou nova na página, gostei da live, não gostei, sugira os temas, né? Muito importante, eu vejo que tem muita gente nova aí hoje, gratidão, tá bom? Aqui no Instagram também, se você é novo, gratidão pela sua presença. Amanhã às 21 horas a gente se encontra novamente, tá bom? Um beijão para vocês e até amanhã. E gratidão pela presença de cada um nessa live, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.